Venham e fiquem à vontade em mais um consultório de família. Prazer receber você e me sentir bem recebida aí onde você está. Obrigada pela companhia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse nosso encontro aqui, aproveita, porque eu sempre gosto muito do resultado de cada programa, com sua participação, sua interação. Obrigada por isso também, por essa oportunidade de auxiliar você aí nas demandas do seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre amor, relacionamento, coisa que nunca falta aqui no programa. Conselhos amorosos. Vamos ser bem objetivos, bem práticos diante daquilo que tem incomodado você aí nos seus relacionamentos. Já tem gente falando em ciúmes, já tem gente falando que briga muito e por coisas pequenas, tem gente trazendo questões mais sérias. Qual é o seu caso? Entre em contato com a gente, pode ser no nosso Instagram ou no nosso Facebook também. Estamos ao vivo agora e queremos receber o seu recadinho, a sua mensagem. Meus convidados de hoje já estão a postos, mas contamos mesmo com você para ficar bem gostoso aqui o programa. Então interage, participa, ficamos juntos aqui durante uma hora inteira, cheia de coisas boas para você, para os seus relacionamentos. Mais especialmente hoje falando dos relacionamentos amorosos, assim, sabe, homem e mulher, namorado, namorada, noivo, noiva, marido e mulher. Então, vamos nisso. Meus convidados já apresento para você, aqui comigo no estúdio, o pastor Felipe Amorim, que é pastor e apresentador do programa Fé para Hoje. Bem-vindo. Obrigado, Darleide, pelo convite. É bom falar com você aí de casa, eu espero poder ajudar. E o pastor Felipe Amorim também está aqui, não somente pela sua experiência como pastor, mas ele é escritor, tem vários livros escritos na área de relacionamento. Já é uma oportunidade de você, então, saber que temos aqui no programa de hoje alguém que já trabalha a temática relacionamento há bastante tempo, né, pastor? Sim, há muito tempo. Como você falou, é a experiência do dia a dia de 11 anos de casado já aí. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para ela. Posso dar? Claro, manda. Amor, um beijo para você, amo você. Como é que você chama? Flor. Flor. Um beijo, pode chamar Flor. de Flor, todo mundo pode chamar de Flor porque ela é uma flor. Ah, que lindo. E, além disso, o estudo da Bíblia é direcionado a isso, né? Eu não vou contar aqui hoje, já contei no seu programa em 2015, mas Deus fez um grande milagre no nosso casamento e a gente trabalha com casais como uma forma de retribuir a Deus o que Ele fez por nós. Seu casamento ia mal. Muito mal. Muito mal. E pegaria muito mal sendo um pastor não dando conta da sua casa. É verdade que às vezes mesmo um pastor passa por dificuldades dessa ordem, né? Não significa ser pastor e deixar de ter as suas questões relacionais como dificuldades, como muitos casais Sim. experimentam. Às vezes a gente olha para o pastor e supervaloriza a figura, né? Mas nós pastores somos tão seres humanos quanto os outros e os pastores também passam por problemas assim. E os problemas dos pastores são resolvidos assim como de qualquer outra pessoa pode ser resolvido. E essa é a minha grande esperança, a minha mensagem para as famílias, que os piores problemas têm solução em Deus. Olha, no seu caso, já nem chamo de grande esperança, eu já chamo de grande certeza, Sim, né? certeza. Porque deu certo na sua Deu vida. certo. Se ficou curioso, talvez hoje eu ainda peço para ele contar um pouquinho mais dessa história, porque é bonita. Beijo para você também, viu, Flor? Vamos agora convidar para ficar com a gente os meus dois amigos queridos que estão por Skype, que é uma pena, bom mesmo seria se eles estivessem aqui pessoalmente, mas em tempos que temos vivido, mesmo à distância, com todo cuidado, eu vou convidar agora duas pessoas que, além de tudo, têm 3 crianças pequenas, 2 bebezinhas gêmeas, então assim, estar em casa, gente, tem que estar. Então, o máximo que conseguimos foi à distância por Skype. Estou falando de Fabiana Bertotti, Rodrigo Bertotti, meus queridos, bem-vindos ao Brasil, de volta, depois de tanto tempo na Europa, e agora com os 3 filhinhos, e com um trabalho belíssimo, ajudando muitas pessoas, como sempre. Fabiana Bertotti, que é jornalista, também escritora, de mão cheia, e o Rodrigo Bertotti, que é pastor e também escritor. Bem-vindos, meus amigos! Obrigada, queria estar aí mesmo, porque daí eu ia estar arrumada, maquiada, escovada, que hoje eu estou um tanto desfavorecida, né, minha amiga? Tu tá toda linda e nós estamos aqui o resto que os filhos deixaram do dia. Ah, meus amores, tudo bom, Rodrigo?
Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Se estivéssemos aí, provavelmente teríamos uma noite inteira de sono, né? Porque os filhos teriam ficado com as avós. Que máximo. Tá aí a dica, convida a gente para ir pessoalmente, para a gente largar os filhos com os avós. Vem sim. Amados, já que então eu trouxe a questão agora dos filhos pequenos e vocês também, fala a idade deles e já vou emendar uma questão. É difícil manter casamento com filhos pequenos, manter romance, manter sexualidade, que é um tema que vocês têm trabalhado muito, têm conversado muito a respeito do tema com os seguidores. Traz aí pra gente essa experiência do momento de vocês. Os nossos filhos são 3, como a Dalete falou. Um é o Teodoro, tem 3 anos e meio, vai fazer 4 anos no mês de março. A Catarina e a Valentina fizeram 10 meses sábado passado. Então são pequenininhas, ainda não dormem a noite toda. E sim, Darleide, a chegada dos filhos muda muita coisa, a chegada dos filhos atrapalha muita coisa, a chegada dos filhos bagunça muita coisa. E aquela história que eu ouvi desde pequeno, que filho segura casamento, eu descobri que é uma grande mentira, porque os filhos chegam para bagunçar, para criar tanta coisa que, segurar casamento, filho, eu não sei como. Porque abala a vida sexual, abala o tempo que a gente tem, abala o namoro, abala a sensualidade. Mas tudo é questão de tempo, tudo é questão de comunicação, tudo é questão de a gente se amar, lutar juntos, estarmos juntos, para que as coisas continuem andando, obviamente. Eu acho que quando as pessoas ouvem os casais com filhos pequenos falarem das dificuldades do dia a dia, deve dar um desespero, né? Porque eles pensam, meu Deus, então para que vocês têm filhos? Quando a gente fala disso, quem acompanha a gente sabe que a nossa luta, né, por muitos e muitos anos como tentantes, a gente foi conseguir ter os nossos filhos depois de 12 anos de casado. Então a gente tem o Teodoro agora, a gente vai fazer 17 anos casados. E ter os nossos filhos era o sonho da nossa vida. A gente moveu mundos e fundos e pedia a Deus todos os dias por isso, mas isso não significa que com a chegada deles não bagunce aquilo que já estava estabelecido. É ruim por um momento, e eu nunca romantizo essa situação, justamente para ninguém nunca dizer que eu não avisei. É ruim, só que é uma fase que também ensina, que também reestrutura, que também fortalece, porque é uma fase em que você deixa de viver para você mesmo, deixa de viver só para o outro, e vocês se unem então com um objetivo comum, que é cuidar daquelas vidas, que é nutrir aquelas vidas, e isso fortalece. Claro que não é a fase mais romântica do casamento, para fazer sexo é com data na agenda, tem todo um esquema, e chama avó, e chama tia, e chama periquito, e chama papagaio para vir, porque é uma coisa que a gente entende que mais importante do que sermos pais é ainda sermos o marido e a esposa, porque os filhos vão embora de casa daqui uns dias, o Darleide vive essa fase hoje, a Suda está longe, e ficou ele e o Jota, quer dizer, a gente se une agora em prol dessas crianças pequenas que precisam de toda a nossa atenção e cuidado, mas nós temos que lembrar todos os dias que ainda somos eu e ele, porque essas crianças vão sair, o objetivo é que elas sejam independentes e que elas consigam a autonomia delas um dia, para que a gente se livre delas um dia, volte a dormir. Olha, daqui a pouquinho eu já quero saber de vocês em que então os casais mais erram, se equivocam, se perdem, só para a gente pontuar ainda mais, porque eu acredito ser super importante, levando em consideração o contexto de vocês, essa realidade de vocês, para ajudar a muitos casais e que reverbere também mesmo para os casais que não têm filhos, tá? Já volto aí com vocês. Pastor Felipe. Eu queria só destacar uma coisa que a Fabiana e o Rodrigo falaram, que é essa questão da realidade, né? Às vezes a gente tem expectativas erradas a respeito do casamento, expectativas erradas a respeito da vida com os filhos, e são expectativas erradas que nos levam às maiores frustrações. Exato. Então, quando a gente sabe que casais passam por problemas, quando a gente sabe que filhos bagunçam a vida, e pode ser que eu esteja falando com alguém aqui que ainda não é casado, ou um casal que ainda não tem filhos, quando você entra no relacionamento com essa expectativa correta, você não se frustra quando vem os problemas, ou você não se frustra quando os filhos bagunçam tudo, né? Você já está esperando aquilo.
E eles são tão bem-vindos, São muito né? bem-vindos. Quando planejados, quando desejados e mesmo quando não são planejados, se o casal vai bem, consegue reorganizar, né? Que são aqueles sustos, de repente, estou grávida, o casal então precisa se reorganizar. Nós estamos hoje aqui no consultório tratando de, assim, o que eu estou chamando de conselhos amorosos. O que está acontecendo com você? Quais são suas dificuldades? Será que podemos auxiliar você com orientação, um conselho daqui, da colar? Assim a gente se constrói, afinal de contas, com a experiência uns dos outros, claro, tomando para si aquilo que cabe dentro da realidade de cada um de nós. Volto com Fabiana Bertotti, Rodrigo Bertotti, vou aproveitá-los. Eles não ficarão com a gente durante todo o programa, então vamos procurar agora tê-los inteiro, porque afinal de contas tem crianças dormindo e a qualquer momento podem acordar. Fabi, Rodrigo, voltem aqui. Meus amores, então a pergunta que eu lancei anteriormente, como então, ou melhor, em que os casais mais se perdem nesse contexto sobre o qual nós estávamos falando agora? Começa você. Eu acho que comunicação é um dos fatores mais importantes nessa fase, assim, é não comunicar adequadamente o que precisa ser dito, é não falar o que você sente, é ficar esperando que o outro adivinhe a circunstância, é você não manifestar. E essa manifestação, ela é fundamental para que o outro saiba, porque o outro, afinal de contas, né, não tem bola de cristal só porque casou com você. Mais dois, ele fala enquanto tá tendo a titia que tá chorando. Acabou de cortar uma aqui. Eu avisei que poderia ser assim. Rodrigo, então vou te aproveitar, assim, pensando mais do lado do homem. O que é o homem, de fato, mais se perde nessa novidade, ou nesse contexto novo de família, com chegada de filho? Você fala muito para os homens nas suas redes sociais, você escreveu, tem um livro para homens. Ajuda a gente, assim, para os homens que estão agora nos assistindo. Um dos grandes problemas que nós, homens, enfrentamos é não entender o lado da mulher. Porque a maioria dos homens, o que acontece? Não muda nada. A gente não tem aquele enxurrada de hormônios na gravidez, o trabalho para nós não muda nada, a gente continua trabalhando. A mulher, quando nasce o filho, ela perde sono, noites e noites de sono, e a gente acaba fazendo com que tudo é um pouco menos para nós, mesmo que o pai seja muito participativo, e eu tentei fazer o máximo possível que eu posso, eu tento fazer, mas mesmo que eu seja muito participativo, o cansaço sempre é maior para ela, a entrega é sempre maior dela, ela que para o trabalho, ela que para a profissão, ela que fica mais noites sem dormir. Então, o nosso lado, às vezes, a gente não entende o que é ficar 5, 6, 10 dias sem dormir, quase nada, e a gente acha que é muito fácil. Então, a profissão, o nosso trabalho continua igual, a gente para uns dias e vai indo, e a gente não consegue entender a mente da mulher, como é sofrido para ela parar, principalmente se ela é apegada à profissão, se ela gosta do trabalho. E isso faz com que a gente comece a jogar a culpa sobre ela. Mas por que você está triste? Por que você está preocupada? Se está tão bom, a nossa filhinha está aqui, o nosso filhinho está aqui, por que você está preocupado, está triste, está falando essas besteiras? Não, é porque a gente não consegue entendê-la muito bem. E na parte sexual, elas cansam muito mais que nós. Nós estamos mais inteiros, sem contar que o homem mesmo cansado quer fazer sexo. E aí a gente acaba não entendendo esse lado dela, eu acredito, e acaba causando atrito. Agora ela só quer esse menino, só pensa nele, sem contar que ao amamentar, eu esqueci o nome agora do hormônio que produz, mas tira a libido da mulher por causa da produção de leite. E aí o libido fica zerado, noite sem dormir, cansaço, toda atenção para o moleque, porque quando os filhos nascem é tudo para eles, e sobra quase nada para a gente, e a gente não entende isso. E aí a gente se frustra, como o pastor falou, porque a expectativa é que ia diminuir apenas um pouco, mas zerou. E se a gente não tem paciência, não tem carinho, não tem entrega também, acaba afetando. É por isso que muitos casais acabam tendo divórcio justamente nessa fase, porque é uma fase mais complicada. E nós, homens, temos dificuldade de entender isso. É verdade. Pastor Felipe, também é que se considerar que os homens, de alguma forma, não foram ensinados. Hoje se fala mais, tem o Bertotti falando, nós aqui sempre trazemos essas orientações, mas é alguma coisa que, de fato, a gente pega o gancho ali do que a Fabiana trouxe anteriormente sobre a comunicação, dizer, explicar, e os homens se tornar mais interessados pelo universo da mulher, né? O Rodrigo estava falando uma coisa interessante, assim, a gente não entende as mulheres,
porque afinal de contas nós somos homens, né? Mas é importante que as mulheres nos ajudem a entendê-las. Então, se o seu marido, por acaso, está aí sem conseguir compreender o que você quer, senta com ele, assim, com calma, não é na hora da briga isso, né? Senta com calma e diz, olha, amor, é isso, eu gostaria que fosse assim. E na conversa a coisa vai se resolvendo, né? Mas é preciso nos ajudar. Tá? E é preciso também vocês se esforçarem, sim, exatamente, né? Muito bem, porque veja só, quando nós não entendemos, mas sabemos que alguma coisa é pertinente à nossa realidade, nós vamos buscar a informação, nós vamos estudar, vamos ler a respeito, vamos investigar, porque senão a gente responsabiliza de novo que a mulher, além de tudo, ela seja responsável por ensinar, por fazer e acontecer. Mas já que isso é uma verdade também, vou lembrar para as mães, desde pequenos, ensinem seus filhos sobre o universo masculino, sobre o universo feminino. Vamos preparar uma geração com melhores condições de entender as diferenças, as dificuldades de uns e dos outros, para que o amor se expresse de uma maneira muito mais interessante. Rodrigo, volta aqui. Vem cá, Rodrigo. Sabe que você tocou num ponto muito interessante. Nós, homens, temos muita dificuldade de buscar informação na área de relacionamento, pelo mundo machista que nós estamos vivendo, pela criação que a gente teve. Então, parece que vai indo, sabe? A gente se preocupa muito pouco com o que aprender na hora de casar. Eu preciso saber fazer sexo, saber conseguir sustentar a casa e tá bom. Sabe, mas conhecer a esposa, saber as dificuldades dela, a gente não entra muito nesse universo e a gente sempre joga a culpa na mulher, sempre vai julgando ela que tem que se esforçar, ela que tem que me ensinar, como a gente falou. Então eu apelo para você, homem que está ouvindo agora, se interesse pelo universo feminino, se interesse por ela, entenda, porque quanto mais você entender o universo feminino, mais encantar a sua esposa você vai conseguir, melhor ainda você vai ser, mais homem ainda você vai ser, porque vai ser tudo melhor. Afinal de contas você gosta de mulher, e se você gosta de mulher, por que não conhecê-las? E a gente tem dificuldade de buscar esse assunto, mas eu acho que é importante a gente fazer essa busca, porque ela já tem tanto peso, né? Já tem que engravidar, já tem que menstruar, já tem que amamentar, já tem que sofrer tanto. Então, poxa, vamos aliviar as cargas das mulheres, porque nós seremos ainda mais felizes. Muito bom, Rodrigo. Você anda fazendo alguns posts, né, na sua rede social, @RodrigoBertotti, aparece aí. Você tem batido em algumas teclas muito interessantes, assim, a respeito de casamento, de relacionamento. Quando você escreve, quando você está interessado nesse assunto, você tem que preocupação em primeiro lugar? O que você sempre tem em mente que aparece ali nos seus textos? Mas eu dou a oportunidade de você dizer aqui pra gente, o que te move a falar sobre relacionamento? Duas coisas. Primeiro, porque eu quero cada dia mais ter uma família feliz. Eu decidi há um tempo atrás que eu queria ter a melhor família do mundo, não para mostrar, mas porque eu queria ser muito feliz. Segundo, porque como a gente começou a falar desses assuntos por falar, assim, simplesmente porque... Voltou aqui. Simplesmente porque a gente começou a abrir caixinhas de perguntas no Instagram e as pessoas começaram a perguntar de forma natural e eu pensei, poxa, tem tanta pessoa precisando, tantas pessoas carentes desse conhecimento, vou estudar mais, vou me entender um pouco mais e vou ajudar as pessoas. E foi isso que hoje estou postando basicamente sobre isso, porque a necessidade que eu vejo é muito grande de ensinar como você está fazendo nesse programa. Verdade. E as meninas dormiram, Fabi? Meu ofício, né, amiga? Vaca sagrada, vamos lá alimentar uma, alimentar outra. Daqui a pouco é outra. Agora queríamos ouvir você, amada. Nós estávamos falando sobre o universo masculino, quanto é necessário eles entenderem e perceberem as necessidades da mulher, enfim. Mas você anteriormente estava falando de comunicação. O que mais você considera assim bastante importante para um relacionamento, para uma família ser feliz, para um casal viver feliz? Eu acho que é muito importante a gente se conhecer e conhecer o outro, porque ninguém ensina isso pra gente. Hoje os especialistas consideram o autoconhecimento como uma das formações ou das fundações mais essenciais para o mercado de trabalho.
Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de novas tecnologias e de novas profissões, os especialistas consideram entre as soft skills fundamentais a pessoa se conhecer, porque se ela se conhece, ela tem maiores habilidades, ela sabe onde que ela se encaixa naquele mercado e tudo mais. E eu fico pensando que às vezes a gente enfatiza pouco demais o autoconhecimento nas relações. Porque se eu me conheço, eu conheço meu temperamento, eu conheço as minhas fragilidades, eu sei mais de mim, eu posso passar isso para o meu cônjuge, ou para o meu namorado, ou para o meu noivo, ao mesmo tempo que eu consigo analisar onde é que por que eu fico magoada quando ele faz isso, por que eu não consigo discutir algum defeito que a gente tem. Então, a gente tem muito essa falsa afirmação de que a gente sabe se relacionar. Na verdade, a gente precisa se relacionar, é essencial que a gente se relacione, Deus nos fez seres relacionais. Mas isso não significa que a gente sabe, é que nem amamentar, já pensando na minha realidade agora. É natural, instintivo, mas para a maioria esmagadora não vai ser fácil. Mas então por que tem casamento que dá super bem e outros dão super errados? Porque existe uma minoria que tem maior facilidade em se entender o outro e vai ter menos atritos. Isso não significa que vai funcionar para a maioria das pessoas. Então, juntando tudo isso que eu estou dizendo, é importante, é fundamental que eu me conheça. Eu, Fabiana, eu sou expansiva, eu falo demais, eu sou engraçada, eu sou falastrona. E isso pode ser que incomode o Rodrigo. Então eu vou comunicar com ele. Poxa, será que por muito tempo no nosso casamento a gente tinha um pezão de pé embaixo da mesa, assim. A gente estava em mesas com pessoas muito sérias e respeitáveis, e eu começo a contar as histórias que não tem nada a ver, e o Bertotti lá embaixo me cutucando, e se eu estivesse bêbada de sono, né, amor, ainda... Por isso é meio perigoso fazer programa 10 da noite. Aí ele ainda ficava tentando me controlar, tipo, mulher, tu tá doida? E eu ficava, para de me bater, homem, o que tá me segurando aqui embaixo? Quer dizer, hoje, me conhecendo, entendendo quem nós somos, eu sei que existem limites que não se pode cruzar e que eu não vou cruzar com ele e que eu vou dizer. Eu sei que se ele ficar tentando me controlar, eu vou ficar chateada, porque sou uma pessoa que não gosta de controle, que não gosta de... Né? Então eu acho que se conhecer é uma coisa muito importante para o relacionamento funcionar. Não é egoísmo, é fundamental. Fábio, Rodrigo, eu já volto aqui com você, tá, pastor Felipe? É que eu vou aproveitar ali, depois eles vão nos abandonar e vou aproveitar. Agora há pouco o Rodrigo disse assim, que eu decidi há um tempo que eu teria a família mais feliz que eu puder. Coisa mais linda isso, né? Uma decisão. Meu Deus. E vocês já têm um tempo de casados, têm uma história bonita. Nas redes sociais, quem os acompanha, quem vê e conhece vocês enfim, sabe que vocês são um casal bonito, são uma família bonita. Mas nunca vocês deixaram a gente pensar que vocês sempre foram fofos, queridos. Exatamente, você está trazendo isso agora de umas caneladas embaixo da mesa, né, dona Fabiana? Mas assim, foi alguma coisa que vocês conseguiram ajustar em pouco tempo? Foi doloroso? Foi fácil? Como foi para vocês dois esses ajustes para que vocês fossem esse casal, incluindo autoconhecimento, respeito, as diferenças de um e para o outro? Quer ver um exemplo da Lady? Vou pegar o exemplo dela, ela pode pegar os meus depois. Perigoso essa hora da noite, perigoso. Uma das coisas que muitas pessoas, inclusive, mas a Fábio tinha, agora tem muito menos, é de ficar magoada por muito tempo. E às vezes por coisas muito simples. Na minha cabeça, por nada. Na dela, por muita coisa. E ela ficava tão magoada que ficava 3, 4, 5, 10 dias magoada. Não de não se conversar, não, nada disso, porque a gente nunca foi de não se conversar. Mas de ficar magoada, aquele rancor dentro. E na minha cabeça eu pensava, gente, já nem lembro mais o que aconteceu. Porque quem dá o tapa esquece, mas quem leva não esquece. É isso. E a gente discutiu várias vezes, mas no início a gente não entendia o que estava se passando. Depois, com o tempo, estudando, lendo, buscando, a gente foi entender. E isso é de família. Hoje que a mãe dela morou com a gente, eu também pude perceber que a mãe dela é assim também. Se magoa, fica por muito
tempo. E eu já não. Claro que o homem é até mais leve nesse sentido. O Bertotti, ele é de uma família bem italianona, assim. Então, assim, às vezes, se você encontrar a família toda dele no almoço, você pensa que eles estão brigando, você vai lá chamar a polícia para apartar, mas eles estão só conversando. E na minha família, existe o contrário. Tipo, qualquer coisinha, assim... Não, gente, não fala isso, não fala alto, não tem uma coisa mais de pudor, assim. E a gente foi percebendo várias características que eu herdei da minha mãe, algumas que eu gosto, outras que eu não gosto, com ela morando com a gente, porque o Bertotti é aquele que, se pudesse, a sogra morava dentro de casa, né? É ao contrário de alguns que eu dei a sogra, ele ama dele. Mas eu percebi muitas coisas que são heranças de família. E por eu ter estudado tanto sobre essas coisas de comportamento, de heranças familiares, de como isso reflete no nosso casamento, algumas coisas que são muito ruins acabaram virando cômica, acabaram virando piada interna de família, assim, agora, por causa disso. E eu acho que E a gente até montou, principalmente a Fábio, montou uma estratégia. Às vezes a mágoa acontece por... Eu nem sei. Por alguma coisa que eu entendi daquele jeito. Às vezes eu nem sei que eu fiz alguma coisa que a magoou. Às vezes foi tão natural eu agir daquele jeito e que às vezes nem passou pela minha cabeça nada. Mas ela ficava remoendo 10 dias, depois ia me contar. Depois ia me contar, eu disse assim, mas por que você não falou 10 dias atrás? Não foi isso que você entendeu. Você entendeu totalmente errado. E ela ficava assim de cara, de tacho. Tipo, é verdade, entendi errado. E ficou 10 dias magoada por quê? Aí 10 dias também não exagera. Bom, mas a estratégia qual é? Quando tem qualquer coisinha, qualquer rusga, qualquer coisinha que pensou, já fala, olha, não gostei que você falou daquele jeito. E eu posso me explicar e ela pode dizer, é verdade, estou exagerado, ou não. Para mim foi assim uma quebra de orgulho muito grande, porque se eu fiquei magoada, suponhamos que, sei lá, eu pedi para ele tirar a mesa, amor, tira a mesa agora. E ele não fez. E daí eu já fico, poxa vida, né? Custa me atender. E daí já se começa aquele diálogo interno. Caramba, mas eu peço, nunca me atende, mas se um amigo chegar aqui, vai poder fazer. E a gente começa aquela pinguça, né? Aquela pinga-pinga na cabeça, e daí acontece qualquer outra coisa no final do dia, e daí vai aquilo me remoendo. Então, o meu controle interno, o Espírito Santo tem me ajudado nessa tarefa de quebrar esse orgulho maldito do capeta. Fiquei magoada, passou ali meia hora, eu vi que eu tô com aquele sentimento ruim, tô começando... Não, eu vou falar. Uma vez mesmo a gente estava tomando café da manhã, e assim, com as crianças, comer uma aventura. Tipo, ó, tá mais livre, vai você agora, por favor. E eu não tinha conseguido tomar o meu café da manhã, e eu passo a noite acordando pra amamentar e tudo mais. Ele também acorda com as nenéns, enfim. Mas naquela manhã específica, ele tinha que trabalhar, então ele desceu, ele ficou com a minha mãe, com as nenéns, enquanto eu fazia alguma coisa. Aí eu desci, as nenéns começaram a chorar, aí ele saiu, o que eu vi? Ele saiu, foi tomar o banho dele, foi trabalhar. E eu comecei, mas como assim? Eu passei a noite amamentando. Quer dizer que nem tomar café da manhã eu posso. E agora tá lá, livre das crianças, porque eu tô trabalhando, mas tá livre das crianças. E eu fiquei chateada o dia todo. E depois, uns 3 dias depois, né? Porque eu ainda não tava nessa técnica milagrosa. Aí eu mandei a mensagem, falei assim, olha, eu fico muito chateada, eu queria que você pelo menos perguntasse se eu não quero tomar café da manhã antes de você ir trabalhar, porque depois eu não vou conseguir comer. E assim, magoadíssima, porque você foi tomar banho e me perguntou se tá precisando de alguém. E papapá. Vê o que eu sofro, hein? Ai! Puerpério, gente, puerpério é... Aí ele falou assim, amor, calma, olha só, eu tava com a sua mãe. A sua mãe falou, Rodrigo, vai tomar o seu banho e trabalhar, que a Fabiana vai descer, eu fico com as crianças, a gente come. Então, eu perguntei pra ela, falou, tá tudo ok, eu vim trabalhar pra não... E eu pensei, gente, minha mãe, desgraçada, vou pegar a velha. Mas, assim, esse é um exemplo de que quando, assim, eu tô brigando sozinha, porque eu não comuniquei com ele. E daí você começa a fazer do seu parceiro, da sua parceira, um vilão, quando não é. Tipo, o Bertotti é um excelente pai, um excelente marido, ele tá 100% comigo, com as crianças e tal. Tipo, eu não teria motivos pra acusá-lo. Mas como eu fiquei magoada na hora, por um motivo pontual, você começa a puxar tudo pro defeito da pessoa. Você levanta a ficha e vai. E é injusto isso, porque quando a gente não comunica essas coisas, a gente corre um grande risco, e eu acredito que o diabo se
Usa disso. Usa disso para ferir os relacionamentos, porque você não dá chance do outro contar o lado dela, que é o lado que você não tá vendo. Por isso, uma das coisas fundamentais que nós queremos é a comunicação. É se comunicar, é falar, o outro está aberto a entender, a ouvir, para também... Porque às vezes ele tá errado mesmo, vai ter que pedir desculpa e vai dizer, verdade, não tá legal isso aqui. Eu queria vocês o tempo todo, mas eu tenho que chamar o intervalo, aí eu tenho que me despedir de vocês. O pessoal tá me dizendo aqui, Darleide tá ótimo, e aí a gente vai ficar aqui na saudade. Mas vamos voltar outro dia, pode ser? Amiga, faz o programa tipo assim, 5h30 da manhã, a gente tá aqui ligadão 5h30 da manhã. Meus amores, obrigada, vocês são demais. Convido o pessoal para acompanhá-los nas redes sociais. Fabiana Bertotti, Rodrigo Bertotti, o canal da Fabiana Bertotti. Inclusive, vale dizer que quando a Fabiana e o Bertotti contam sobre a sogra que morou junto, calma, é que eles moravam na Europa, as crianças nasceram, bebezinhas, gêmeas. Lá foi mamãe ajudar, né? E aí o Rodrigo adora a sogra e encaixou perfeitamente, né, meus amores? A dona Dalva, um beijo para a dona Dalva. Beijo para vocês também, amores. Bom descanso, Deus os abençoe. Obrigada. Beijo, beijo. Amanhã tem live, amanhã eu faço uma live com a Fabiana no Instagram dela, amanhã à noite, enfim, não lembro o horário. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta, agora só eu e o pastor Felipe agora, segura, fica aí nessa audiência, minha gente. Tem muita pergunta aqui que chegou pra gente, vamos ver o que dá ainda no próximo bloco. Um beijo e até já. Conselhos amorosos no consultório de hoje. Super dica para você. Aqui está em minhas mãos a revista Entre Família para você entrar em contato e pedir. É um presente nosso, são 15 lições. Realmente lições. Tem conteúdo aqui de realmente você pôr em prática e ver os resultados, de reunir a família e estudar. Então entre em contato com a gente, pede a sua revista, pode ser agora, inclusive, se for por WhatsApp. 12 98244 4449, diz assim, eu quero receber a revista Entre Família, tá bem? Manda aí no WhatsApp, 12 98244 4449. É presente, uma excelente revista, um excelente material para você. Não é em todo lugar que você vai encontrar uma televisão, programa de televisão, o programa de rádio, como nós fazemos aqui, oferecendo para você material gratuito de qualidade, assim, só mandando uma mensagem pra gente, 12 98244 4449. Não tem nada mesmo para você pagar. Nós vamos enviar para você de presente com carinho dos Anjos da Esperança, tá bem? Estou, assim, impressionada com a quantidade de mensagens pedindo conselhos amorosos para o programa de hoje. Acho que vou dar continuidade a esse formato para atender a tantas necessidades. Meu convidado aqui comigo, o pastor Felipe Amorim, escritor, apresentador também aqui do programa Na Casa, o Fé para Hoje, e também escritor de vários livros sobre relacionamento. Vamos que vamos agora, né? Vamos. E eu queria começar o segundo bloco fazendo o que eu fiz no primeiro bloco, tá certo? No primeiro bloco eu mandei um abraço, um beijo para o grande amor da minha vida, que é a Flor. Mas eu quero mandar agora um beijo para o segundo grande amor da minha vida, que é o meu filho Daniel. Papai ama você. E daqui a pouco eu chego aí para a gente brincar. Ele ainda está acordado para assistir o programa. Que querido. Beijo para você também, príncipe. Vamos lá, as perguntinhas, aproveitando o tempo agora. Darleide, fala dos maridos que são muito atenciosos com outras mulheres, além da esposa. Coisa feia, viu, marido? Perigoso. Que dá atenção para as mulheres de fora e não dá atenção para a mulher de casa na mesma intensidade. Muito fofinho lá fora, mas dentro de casa, bonito não, né, pastor? Não só não é bonito, como é extremamente perigoso, né? O homem, ele deveria dar a sua exclusividade de atenção carinhosa para sua esposa, né? As outras mulheres, ele trata com respeito, trata com atenção, mas carinho, essa atenção especial é para a esposa, né? Porque os nossos sentimentos, eles nos traem. E nesse relacionamento, muita conversa com alguém que não é sua esposa, seja no WhatsApp, sei lá onde, nas redes sociais ou pessoalmente, é um perigo para um envolvimento emocional que pode acabar numa traição. Então, não é só feio, Darleide, é muito perigoso.
perfeito e mais que a gente não sabe em que condição emocional está esta ou estas outras mulheres. Sim. Gente, sejam homens ou sejam mulheres, nós somos muito carentes e às vezes nem nós mesmos reconhecemos as nossas carências. Daqui a pouco a gente se apaixona pelo marido da outra, ou se apaixona pela esposa da outra, ou mesmo que sejam solteiros e não sabe explicar, como foi que isso aconteceu. Claro, nós não percebíamos que nós éramos carentes, fomos numa direção que não era favorável a nos mantermos íntegros, porque é aquela verdade que está na palavra de Deus. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, porque o coração da gente é enganoso, seja do homem ou seja da mulher. Tá bem? Darleide, eu sei que a pergunta não veio ainda, mas como é que a gente lida com redes sociais nesse contexto do casamento? Boa. Eu vou dar uma dica que a gente usa lá em casa e eu acho que é uma dica muito importante. O marido tem que ter todos os acessos possíveis às redes da esposa e a esposa tem que ter todos os acessos possíveis à rede do marido, porque isso ajuda demais a prevenir qualquer tipo de conversa indevida. Eu acho que essa é uma boa dica para você e é uma coisa que tem que ser conversada, mas o marido não deve ter nenhum tipo de receio de que a sua esposa veja o seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook e o contrário também. Eu acho que isso é uma segurança para os dois. Eu também acho. E se tiver alguma coisa que incomode, por exemplo, viu curtir fotos de alguém que não foi confortável para a esposa ou para o marido, conversem sobre isso, cuidem disso, porque afinal de contas, antes de curtir o que quer que seja fora de casa, a gente precisa estar seguro de curtir o que está dentro de casa em termos de confiança, de amor e de respeito, tá bem? E a minha produção lembrava agora, o Israel lembrava assim, nesse tempo de pandemia, também ainda algumas outras dificuldades surgiram e a gente precisa estar muito esperto com isso que eu chamei agora há pouco, e é verdade, chama-se carência, né? Como ter confiança para começar um relacionamento após uma traição? Somos cristãos, mas houve traição. Isso é para a gente saber, então, que mesmo os cristãos podem incorrer nos mesmos erros porque são humanos. Então, atenção, não é à toa que Jesus disse para vigiar. Mas, bom, pastor Felipe, como ter confiança para começar um relacionamento após uma traição? Eu acho que ela fala começar com uma outra pessoa, Outro né? relacionamento, né? Isso. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que as pessoas são diferentes. E não necessariamente o que o anterior fez com você, esse atual fará. Mas é importante, Darleide, a gente sempre ver o perfil. Porque às vezes a gente sai de um relacionamento com alguém que nos traiu e a gente vai para outra pessoa que tem um perfil semelhante, parece que é a mesma pessoa, né? Então, não precisa ter pressa para um novo relacionamento, mas é importante saber que o atual não tem obrigação de fazer o que o outro fez, mas é muito importante você analisar o perfil. Será que esse que eu estou me relacionando não é bem parecido com o outro? Será que eu não estou procurando a mesma pessoa em outra pessoa, né? Então, esse cuidado é importante ter, mas é importante saber que não necessariamente vai acontecer de novo com você e aí você não pode se fechar para um novo relacionamento. Muito bem. Isso vai significar também a necessidade de ela estar curada dessa Sim. dor passada, no sentido de se sentir o máximo possível segura para dar início a esse novo relacionamento. E aí você fala de coisa importante. Não adianta buscar um outro relacionamento para curar o anterior, né? O ideal é que você se cure primeiro, para que depois você procure um outro relacionamento. E aí você pode procurar, logicamente, Deus que cura as feridas da gente, procurar ajuda psicológica. E quando você estiver pronto ou pronta, aí você parte para o próximo. Porque se você vai buscar um novo relacionamento para curar esse, pode ser que você já comece o outro com a ferida aberta. Sobre os conselhos, será que existe algo ou alguma forma de que se possa fazer para vencer os ciúmes, pastor Felipe? Tem um elemento da divindade chamado Espírito Santo que nos ajuda a isso, né? Eu lembro das palavras de Paulo lá em Efésios, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Tem várias facetas, né? Uma delas é o domínio próprio, né? Então, sem o Espírito Santo, a gente não consegue dominar nada na vida, nem os ciúmes, né? Então, aquele cuidado com o outro sempre vai haver, né? Sempre vai haver. Agora, um ciúmes que é descontrolado, que faz com que o outro se sinta oprimido, se sinta quase que afogado, então esse precisa ser controlado e o Espírito Santo está aí para ajudar.
Então fica a sugestão, tá? Buscar o Espírito de Deus, que dá a gente fruto como fruto do domínio próprio, e você pode buscar auxílio terapêutico também para entender de onde vem essa tua tão grande insegurança, ao ponto de não confiar que a outra pessoa te ame. Porque você se dá tão pouco valor, achando que a outra pessoa vai te trocar a qualquer momento por outra pessoa, ou que você está competindo com uma outra pessoa, ou com todas as pessoas, porque a pessoa ciumenta tem ciúme da mãe, do outro, tem ciúme do pai, tem ciúme dos filhos, tem ciúme de tudo, do vento. Ai, que vento, o que está passando no rosto do meu marido? Então, precisa ver o quanto disso já tem sido um motivo de sofrimento seu, se é desde sempre, e também eu acho que é interessante ver se essa relação é uma relação segura, né? Sim, e você levantou uma questão aí que eu acho extremamente importante. Ainda há, no pensamento de alguns cristãos, aquela ideia de que procurar psicólogo, procurar psiquiatra é um pecado, é uma falta de fé. E veja, a gente precisa enfatizar isso aqui, você que está me assistindo, escuta bem. Eu vou falar aqui de maneira geral, depressão não é falta de fé, você ter lá o transtorno de ansiedade não é falta de fé, e procurar um psicólogo para resolver suas questões emocionais não é falta de fé. Deus usa os profissionais da medicina para nos ajudar a diminuir os efeitos do pecado em nós. Então isso é importante falar, porque cristão não pode ter esse tipo de preconceito. Não vou procurar psicólogo porque é falta de fé, não. Cristão também precisa de tratamento médico, seja de um clínico geral, seja de um psicólogo. Perfeito. É isso. E buscar em oração o Espírito Santo. Sou noiva, trabalho com público, sou bancária e o meu noivo não aceita eu ter contatos de homens no meu celular. E eu necessito ter o WhatsApp para atender os meus clientes. O que eu faço? Eu já expliquei que é ferramenta de trabalho, mas ele não entende. Darley, deixa eu te perguntar um negócio. Eu poderia falar aqui que ela precisa repensar o noivado dela? Completamente, fique à vontade. Então você, amiga que mandou aí o seu recado, sua inquietação, se seu noivo está tentando lhe controlar agora no noivado, como não será esse casamento? Então veja, eu não estou dizendo para você terminar, mas eu estou dizendo para você pensar bem, porque as coisas que acontecem no namoro e no noivado geralmente pioram no casamento. Então repense seu noivado, porque esse controle extremo agora tende a piorar. Estou contigo. Estamos alinhados com isso. Meus amores, namoro e noivado é tempo de conhecimento, desenvolver confiança, segurança, para então dar o próximo passo, que consideramos ser o passo definitivo, chamado casamento. Então, como que você, sendo uma profissional, não terá contato com outros homens profissionalmente? Nós falávamos anteriormente sobre a necessidade do cuidado com as redes sociais, em dar atenção a outras pessoas, mas lembre-se que num contexto em que não exclui você do mundo, em que você tem contatos profissionais, contatos sociais, respeitosos dentro do contexto de uma profissional, como o que você traz aqui. Não ter a confiança do seu noivo é não ter a confiança do seu marido. E em se sentindo seu marido, o que mais ele vai exigir de você? E se agora é o WhatsApp, depois for que você não saia de casa, ou que você saia do trabalho, ou que você não vá ao médico, tem que ser uma médica. O que é isso? O que aponta isso aqui? Ciúmes? É do que nós estávamos falando anteriormente? Que insegurança é essa? Precisa ficar muito atenta. É isso? É isso mesmo. Posso ir para a próxima? Vamos lá. Então tá bom. Darley, meu marido não aceita o meu passado, tipo as minhas amigas, os locais que eu frequentei, as viagens. O que eu faço? Nós estamos casados há 4 anos, mas ele não aceita a minha história, meu passado. Então aí já é um contexto diferente, não é um noivado, né? Não, é um agora casamento. É casamento. E no casamento as coisas precisam ser resolvidas. No noivado pode ser rompido, né? Então eu penso que primeiro tem que ter um diálogo. Talvez, pelo que ela falou aí, ela já deve ter conversado com ele, mas eu acho que a conversa é muito importante. E se os dois não conseguem se resolver sozinhos, busquem aconselhamento. Sabe, Darley, quando nós estávamos passando pelos nossos problemas lá no começo do casamento... Você e a sua esposa, eu e minha esposa. A gente não conseguia resolver as coisas sozinhos. E eu tenho algumas pessoas que eu poderia citar o nome aqui, que foram fundamentais. Eu digo que foram instrumentos de Deus
para que a gente pudesse dar um rumo na nossa vida. Porque às vezes quem está de dentro não consegue ver tudo, né? E aí quem está de fora consegue ver coisas que são importantes. Então, você está passando por esse problema com seu marido, conversem vocês dois. Mas, se não resolveu, busquem ajuda, um aconselhamento de um líder religioso, de um psicólogo, de um terapeuta familiar. É importante que vocês conversem sobre isso. Pois é. Há que se considerar sempre um elemento fundamental para os solteiros, para os casados, para viúvos, divorciados, todo ser vivo, todo ser que respira. Respeito, né? Respeita a outra pessoa, respeita a história dela, respeita quem ela é, respeita suas limitações, respeita suas dificuldades, suas virtudes, respeito, o que leva o marido a desrespeitar a história da mulher que ele escolheu para ser a sua esposa. Você a encontrou onde? Foi num prostíbulo? Foi numa... Não sei onde você acha que você encontrou sua esposa para agora você desprezar a história dela. A mesma coisa serve para a esposa que, por acaso, tenha desprezo pela história do seu marido. Se teve um outro relacionamento, se passou por este ou aquele outro lugar, se aconteceu isto ou aquilo, se você continuar desrespeitando a história um do outro, você vai simplesmente perder o presente com esse agora. Então, sejamos cuidadosos em respeitar a história de cada um. Digo isso, inclusive, lembrando, pastor, que, por exemplo, não é incomum que eu receba a seguinte pergunta: Darleide, sou cristã, ou cristão, mas a minha namorada não é virgem. E isso eu tenho medo que no casamento não dê certo. Mas não dá certo por quê? O que acontece? Que significado tem isso? Ou meu noivo já não é virgem e eu não sei como lidar com isso e eu tenho ciúmes disso. Quer dizer, são questões que a gente precisa considerar, trabalhar, resolver aqui dentro da cabeça da gente primeiro. Senão a gente joga pelo ralo um casamento e uma vida toda. É porque essa questão que você falou aí da questão da virgindade é um aspecto, mas todo mundo vai ter um aspecto que é anterior ao casamento, né? Então, quando você casa com a história da pessoa. Ou você está pronto para aceitar a história da pessoa ou nem case, né? E aqui a gente está falando certamente para pessoas que são solteiras. Veja, o período do namoro e do noivado, como a Darleide falou, é o período de conhecimento. Por isso, beije menos e converse mais, para que você possa entender quem é a pessoa e decidir se você quer ou não quer. Porque aí depois que casa as coisas ficam mais complicadas, né? Exatamente. E em se tratando do respeito, que eu pontuei aqui, digamos que tenha encontrado essa mulher que você escolheu para ser a sua esposa lá num prostíbulo. Você não a escolheu? Você não a conheceu? Você não a quis como sua esposa? Então não importa o que ela passou antes, importa que você escolheu amá-la. Seja ela quem for, tenha acontecido o que aconteceu, ela é digna. Ela é um ser humano que merece minimamente o seu respeito. E é isso que muitas vezes destrói casamento, falta de respeito. E a pessoa esquece que o outro tem um passado que incomoda, mas ele também tem um passado que incomoda ou ela. E às vezes a gente cobra do outro, Darleide, o que a gente não consegue entregar. Então eu estou cobrando que o outro tenha um passado perfeito. E às vezes eu não olho no espelho para pensar no passado que eu tenho. Então, a mesma coisa que eu gostaria que o outro fizesse comigo, eu preciso fazer pelo outro. E aí surge o respeito, né? Porque eu trato o outro com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratado. É isso. O marido fica o tempo todo no celular e lá vem aquele assunto. Atualmente está desempregado, não faz questão de procurar emprego. Já falei com jeito, tento chamar a atenção dele para mim, mas fico em segundo plano. Perdendo para o futebol, jornal, para canais no YouTube, não está fácil. Esse é o tipo do marido nem, né? Nem procura emprego, nem trabalha, nem ajuda em nada, nem a não ser trazer esse desconforto para a esposa. O que pode estar acontecendo aqui além, pastor? Então, eu queria começar falando para esse marido, né? Bem, aqui a gente está num programa bem à vontade, então eu queria dizer assim, com todas as palavras, crie vergonha na cara, né? Porque como é que você pode estar em casa, não procura trabalho e ainda dá trabalho para sua esposa, né? Então, seja homem. Às vezes a gente tem aqui essa ideia, eu sou o homem, então eu vou falar alto, eu vou agredir as pessoas, eu vou ser grosso, mas isso não é ser homem, né? Não. Ser homem é você assumir as suas responsabilidades. Então, se esse marido está me ouvindo, amigo, assuma a sua masculinidade, vá procurar um trabalho, saia dos canais do YouTube e assuma seu papel de homem nessa família. E para a esposa,
eu vou orar por você, irmã, porque você está precisando mesmo. É verdade. E essa chamada, né, de um homem para outro homem tem a ver com, inclusive, na falta de encontrar esse trabalho a tempo, a contento, usar essa mesma força do trabalho lá fora, dentro de casa. Né? Dar esse suporte para as esposas. Muito bem colocado, pastor. Ela falou aí publicamente que ele não procura o trabalho. Você está certíssimo. Mas, realmente, e trabalhando ou não, a gente tem que trabalhar em casa também, né? Porque todo mundo come, todo mundo suja prato, todo mundo suja banheiro e todo mundo tem que trabalhar dentro de casa. Sabe que eu estava lendo outro dia um material para casais e tinha lá uma orientação de admirar o seu marido, para a esposa admirar o seu marido. Mas tem umas pessoas que não são admiráveis, né, minha gente? Vamos e convenhamos que tem gente que não é admirável porque ela não se propõe a ser admirável. Assim como há mulheres que não são admiráveis, há homens que não são admiráveis. Então, a gente precisa atinar para aquilo que pode ser o grande entrevero ali de uma relação, que é justamente ser uma pessoa apática à relação, que não considera o seu papel, a sua função, o seu lugar nessa relação, para tornar o ambiente onde está melhor, mais agradável, uma família mais forte, uma esposa mais feliz. E aí que bonito, pega o gancho lá do Rodrigo dizendo assim... Eu estava pensando exatamente sério? Isso, Daleide, porque o Rodrigo falou, eu decidi ter uma família feliz. E veja, quando a gente decide fazer a esposa feliz, isso volta. Veja, o Rodrigo falou, é importante decidir ter uma família feliz. E eu acrescento uma coisa, não é só importante, é inteligente você fazer uma esposa feliz. Porque quanto mais sua esposa é feliz, você está me escutando aí, você marido, ó, quanto mais a sua esposa é feliz, mais feliz você será. Então, trabalhar pela felicidade da família é, no final das contas, cuidar da própria felicidade, né? Então, é preciso decidir mesmo. E a palavra que o Rodrigo usou, eu decidi, eu escolhi ter uma família feliz, é essencial, porque não acontece por acaso. Você sabe disso. Não acontece por acaso ter uma família feliz. Você precisa trabalhar para isso, estudar para isso. E é só a gente pensar no mundo dos negócios. Ninguém é um grande profissional sem se preparar, sem estudar e sem se esforçar. Não acontece por acaso. Por que eu seria um grande marido sem trabalhar, sem me esforçar e sem estudar para isso? Então precisa se esforçar. Pastor, o que foi assim fundamental para que você e a Flor se entendessem? Bem, eu vou dar um conselho aqui, ó. 2015, tem um consultório de família meu, 2015, que eu conto com mais detalhes. Mas o fundamental foi eu reconhecer que o problema era meu. Uau! O problema do nosso casamento aconteceu lá no primeiro, segundo ano de casamento. O problema era todo eu. Porque eu achava que ela era a culpada, eu achava que ela não me compreendia, eu achava que ela era incompreensível. E depois eu descobri, com a ajuda dos conselheiros, com a ajuda de Deus principalmente, que eu era o grande responsável. Darleide, no dia que eu mudei, o casamento mudou. Então, às vezes a gente está dizendo assim, a culpa é do outro e a culpa é nossa. Então a gente precisa, antes de querer mudar o outro, mudar a si mesmo, pedir a Deus que faça você ver. Eu lembro muito bem que assim, um dia eu comecei a enxergar quem eu era. E eu comecei a dizer, que miserável homem que sou, como Paulo dizia. E no dia que eu consegui entender que eu era o culpado, a coisa mudou e foi melhorando e tem melhorado nos últimos 11 anos, graças a Deus. Que bênção, bendito seja Deus. E fique bem claro que essa percepção das suas responsabilidades pessoais não significa que você vai assumir até o que é do outro. O que está sendo posto é que muitas vezes você só responsabiliza o outro e não se dá conta dos seus próprios erros. Devo dizer isso, pastor, porque eu sei que, por exemplo, há mulheres que elas assumem tudo para si. Sim. O marido trai, a culpa é dela. O marido bebe, a culpa é dela. Tudo é ela. Então, não é nesse sentido, mas é de você parar e pensar, onde eu estou errando? Eu e não meu marido. Por que eu aceito isto e aquilo? Por que eu me ponho nessa situação de risco, inclusive? Tá bom? 2 minutinhos só? Produção. Só temos mais 2 minutos? 2 minutos. Puxa vida. Então vamos ser objetivo. Só vou usar aqui esse texto para a gente fazer uma reflexão final. As decepções que já tive e as das pessoas ao meu redor só me fizeram e me fazem não acreditar mais no amor eros. Já perdi a esperança, principalmente agora que Jesus está mais perto de voltar do que quando o conheci. Para que conselhos amorosos? Só para ficar na imaginação?
isso só me frustra. Eu te entendo, meu amor. E assim como você, e por isso eu escolhi essa mensagem, porque outras pessoas também disseram a mesma coisa. Mas eu quero motivar você a pensar que aquilo que é a nossa experiência não é a experiência dos demais. O nosso universo é o nosso universo. O que nos aconteceu. Não necessariamente é o que todo mundo passou ou está passando. Tem uma infinidade de pessoas precisando de conselhos amorosos para que casamentos sejam restaurados, para que maus casamentos não aconteçam, para que mais pessoas sejam felizes, porque ainda Jesus voltando como nós estamos esperando, Ele quer que nós tenhamos famílias felizes, para que então o altar esteja erguido e haja louvor a um Deus que se importa e nos quer ver amorosos uns com os outros. Por aí, né, pastor? É sempre importante falar que não existem casamentos perfeitos, existem casamentos felizes. E para essa amiga que escreveu isso aí, se existe uma família feliz, é porque as outras também podem ser. Eu até escrevi sobre isso no último livro que eu publiquei, eu vou falar sobre ele, porque você pode baixar de graça lá no meu Instagram, está lá na minha biografia, você pode baixar o livro Inteligência Espiritual para um Casamento Feliz. A gente precisa saber, Darleide, que não existem casamentos perfeitos, porque se a gente tem essa expectativa, a gente vai se frustrar sempre. Isso. Porém, existem casamentos felizes quando a gente segue os princípios que Deus estabeleceu. Amém. Muito obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço. A gente combina de voltar aqui outras vezes. É da casa, prata da casa, sempre muito bem-vindo, um belo testemunho. Minha produção já está dizendo talvez seja bom dar continuidade ao tema na semana que vem. O que vocês acham? Um beijo, meus amores. Até a semana que vem. Deus abençoe você e a sua casa. Até o próximo.